Minha gente, olha, a volatilidade tem sido recorrente no mercado financeiro aqui no Brasil. Agora, tem ativos que estão mais sensíveis às decisões do governo de transição, que são os contratos de juros futuros. Bolsa e dólar acabam acompanhando um pouco, misturando um pouco do que está acontecendo lá fora e com um termômetro mais nervosinho. Mas a curva de juros, desde a eleição, variou muito e para uma direção só, para cima. Chegou a ter alta de até 1 ponto percentual em um único dia, quando Lula fez aquele discurso contra a responsabilidade fiscal. Isso é um evento raríssimo de acontecer, uma estilingada, como a gente fala, tão forte na taxa de juros e na taxa de juros dos contratos mais perto, ou seja, o Banco Central teria que, de alguma forma, continuar mantendo a Selic muito alta. De lá para cá, o Banco Central vem tentando, via comunicação, falas do Roberto Campos Neto, vem tentando acomodar as expectativas sobre o que vai acontecer com a Selic, a depender do que vai ser a política de gastos do novo governo. Eu acabei de dizer, quanto mais gastos, mais juros, o Banco Central vai indo na contramão da política fiscal. A taxa Selic está agora em 13,75% ao ano. A previsão da maioria do mercado, há cerca de 2 meses, era de que o BC já começaria a redução da taxa, o caminho de volta, em meados do primeiro semestre, ali para junho do ano que vem. Bom, diante de tanta incerteza, essa expectativa está mudando tanto para inflação, ontem vimos no relatório Focus que subiu a previsão de inflação para o ano que vem, quanto para a taxa de juros, ambos para pior. Eu vou chamar aqui para o Money o Ivo Sherman, que é economista-chefe da Quantitas Asset. Ivo, bom dia, que bom tê-lo aqui comigo hoje. Bom dia, obrigado pelo convite. Ivo, ontem me surpreendi com a posição de vocês de provavelmente terem sido a primeira casa do mercado aqui no Brasil a dizer que o Banco Central não vai mexer na taxa de juros no ano que vem, deve manter a Selic em 13,75%. Por que vocês adotaram essa posição agora? Olha, na verdade, a gente lá tem uma série de modelos para tentar ver o que o Banco Central, qual é a visão do Banco Central em cada reunião que ele vai tendo ao longo do tempo. E quando você coloca possibilidades de trajetória de dólar, e essa hoje, como você falou há pouco, o mercado super nervoso, por conta das indicações de política fiscal do novo governo, isso traz para a gente possibilidades que a gente até 2 meses atrás não tinha como antecipar, imaginar que o dólar poderia vigorar em torno de 5,50 de maneira meio que permanente, uma média, na verdade, ou indo para 6, ou indo para 6,5. Hoje em dia, sinceramente, qualquer trajetória é passível de ser algo legítimo, de você discutir. E aí, quando você começa a colocar esses cenários na mesa, a gente começa a chegar em níveis de projeção de inflação, expectativa focos, o dólar afetando diretamente, e tem a variável de risco, que tem a ver bastante com a sustentabilidade da dívida. Isso aí você chega num espaço que fica muito reduzido para o Banco Central começar o corte de juros. Basicamente porque o Banco Central tem uma meta, que é de inflação, e quando você começa a colocar risco muito elevado, você começa a afetar o dólar, você começa a afetar a dívida, e aí você entra num círculo vicioso que inibe a possibilidade do Banco Central fazer alguma coisa. Agora, Ivo, isso nós vimos ontem no Focus essa mudança, quer dizer, a previsão para a inflação do ano que vem continua acima de 5%. O Roberto Campos Neto já disse com todas as letras, do risco que esse novo arcabouço fiscal, do exagero dos gastos no ano que vem pode promover. Se os juros ficarem mesmo em 13,75 para tentar segurar o processo inflacionário, isso vai provocar uma restrição muito forte na economia. A taxa de juro real vai ficar alta demais. Como é que vocês estão vendo a resposta da atividade econômica nesse cenário? Essa acho que talvez seja a primeira preocupação, o primeiro subproduto disso tudo que a gente está falando, Assim, havia uma expectativa até pouco tempo atrás de que, como você falou antes, os juros começassem a cair, eventualmente um novo governo que pudesse trazer um pouco mais de segurança para os investidores, para eles começarem, Acho que a gente passou por um ano agora muito complexo, Então, imagino que vários investidores tenham segurado a sua propensão a investir, tirar projetos da gaveta e tudo mais. Com juros mais altos e com essa insegurança, em quase todos os sentidos, de maneira bastante ampla, que a gente pode falar, naturalmente que os projetos que antes estavam começando a sair da mesa, eles voltam para dentro da gaveta
né? E a gente tem uma restrição muito grande. Sem falar nas famílias. Também, na hora de tomar um crédito para trocar um bem durável, né? Uma televisão, uma geladeira, uma coisa do gênero, aquela parcela que fica muito alta, ela também inibe, vai comprar um imóvel novo, esse tipo de coisa, naturalmente acaba sendo postergado, a decisão das pessoas acaba sendo postergada, isso acaba restringindo a atividade. Então, assim, a gente imaginava que a gente poderia ter um PIB no ano que vem, que já não seria muito alto, tá? A verdade seja dita, a gente não conseguia ver um PIB muito maior que 1%, não. Mas agora, naturalmente, a gente está olhando para um PIB mais perto de zero e, por que não, um PIB negativo. Até porque lá fora a gente vai ter um ano também bastante difícil do ponto de vista de crescimento e o Brasil acaba também sendo afetado por isso. Eu costumo dizer, viu, Ivo, que o Brasil já teve a proeza de entrar em recessão quando o mundo crescia, dificilmente teria a proeza de crescer enquanto o mundo está em recessão. Meu caro, última perguntinha que eu quero fazer aqui, eu acabei de mostrar há pouco o comportamento das taxas e dos preços dos títulos do Tesouro Direto, especialmente aqueles atrelados à inflação. O juro real está muito alto, IPCA mais 6,5%, isso tem atraído, inclusive, os estrangeiros que estão entrando com tudo aqui. Agora, para o investidor, para quem tem essa capacidade ainda de poupar e está olhando para o Tesouro Direto, qual é a sua visão agora? É melhor esperar um pouquinho para ver onde essa taxa vai estacionar? Olha, eu acho que sim, tá? Claro que a tomada de decisão, né, como investidor institucional, pessoa física, são coisas um pouco diferentes, até em momentos que você faz as alocações, né? Mas eu acho que a gente agora está no meio do furacão, né? A gente não tem, como você mesmo falou há pouco, né, a gente não tem ideia de um monte de nome que está para aparecer, né? A gente não sabe quem é o secretário do Tesouro, a gente não sabe quem é o secretário de Política Econômica, a gente eventualmente não sabe nem quem vai entrar, por exemplo, no lugar do Bruno Serra, que deve sair, né, daqui a alguns meses. Enfim, a gente não sabe um monte de coisa. Então, assim, já tivemos momentos recentes, até, né, 2015, 2016, que essa taxa foi para um patamar ainda pior, né? Chegou a bater acima de 7%, 7,5%. Então, assim, eu acho que sempre que a gente está no meio do furacão, um pouquinho mais de cautela é melhor, tá? Então, assim, acho que é um ativo, assim, interessante para você ficar ali meio que namorando de longe, mas eu acho que ainda dá para esperar um pouquinho mais. Melhor esperar, como diz o ditado, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Nós conversamos com o Ivo Sherman. Quer falar alguma coisa rapidamente? É isso, acho que é sempre válido você esperar um pouquinho mais, ter mais informações do que tomar uma decisão meio que precipitada, entendeu? Para pegar a faca caindo exatamente. Sim, não, estava olhando aqui, hoje, dia 20 de dezembro, faltam 11 dias para o governo tomar posse. Conversamos com o Ivo Sherman, economista-chefe da Quantitas Asset. Obrigada, boa terça-feira para você, Ivo. Bom dia.